Como médico cardiologista, eu me sinto na obrigação. Na verdade, estou implorando, principalmente aos idosos, que parem imediatamente com esse hábito. É algo que parece inofensivo, faz parte da rotina de muita gente, mas que silenciosamente destrói sua saúde cardíaca, encurta sua vida e abre as portas para infartos, insuficiência cardíaca e AVC. Se você tem mais de 60 anos, precisa ouvir isso com muita atenção, porque ainda dá tempo de mudar. O sedentarismo é, sem dúvidas, um dos hábitos mais perigosos e silenciosos que vejo no consultório, especialmente entre os idosos. E quando digo perigoso, não estou exagerando. Ficar longos períodos sentado, deitado ou sem se movimentar o suficiente não é apenas falta de disposição, é um risco real e grave para a sua saúde cardiovascular. Cada hora que você passa sem se mover, seu coração sofre, sua circulação desacelera, o sangue começa a ficar mais viscoso, favorecendo a formação de coágulos, que podem levar diretamente a uma trombose, embolia pulmonar, infarto ou AVC. Além disso, a falta de movimento reduz sua capacidade pulmonar, diminui a força do próprio músculo cardíaco e ainda acelera o enrijecimento das artérias. Ou seja, um combo perfeito para a pressão subir, o colesterol se acumular nas artérias e o coração ficar cada vez mais sobrecarregado. Isso sem contar a perda de massa muscular, que deixa a pessoa mais frágil, com mais dores, menos equilíbrio e maior risco de quedas. E aqui vai uma verdade dura. Muitos idosos acreditam que fazer tarefas domésticas, lavar uma louça, arrumar uma cama, varrer a casa, já é suficiente. E não é. O coração, assim como qualquer outro músculo, precisa ser estimulado de forma correta e frequente. Movimentos leves, que não elevam a frequência cardíaca, não protegem contra infartos nem insuficiência cardíaca. O mínimo recomendado são 30 minutos de atividade física moderada por dia, como caminhadas, dança, hidroginástica, musculação leve ou alongamentos orientados. A boa notícia é que nunca é tarde para começar. Mesmo quem ficou anos sendo sedentário, consegue melhorar a saúde do coração, dos pulmões e da circulação em poucas semanas de atividade física regular. E não estou falando de virar atleta, mas sim de se movimentar de forma consciente, todos os dias, com orientação e dentro dos seus limites. Seu coração agradece, e sua vida, literalmente, pode ser prolongada por muitos anos apenas com esse gesto. Se tem um hábito que eu, como cardiologista, peço, na verdade, imploro, que as pessoas abandonem, especialmente na terceira idade, é o consumo excessivo de sal. E não pense que estou falando apenas daquele salzinho que você coloca na comida. O problema é muito, muito maior. É um inimigo invisível, escondido em praticamente tudo o que compramos pronto. Pães, biscoitos, frios, queijos, embutidos, temperos industrializados, caldos, enlatados e até em alimentos que, à primeira vista, nem parecem salgados. O que o sal faz no seu corpo? Ele desregula todo o sistema cardiovascular. Quando há sódio demais no organismo, o corpo passa a reter mais líquidos para tentar diluí-lo. Isso faz com que o volume de sangue que circula nas veias e artérias aumente. E o que isso significa? Que seu coração precisa bombear com mais força, que suas artérias ficam sob constante tensão, como se estivessem sempre apertadas, trabalhando no limite. Isso se traduz em uma palavra terrível e silenciosa: hipertensão. A hipertensão, por sua vez, é chamada de assassina silenciosa, por um motivo muito simples. Ela não dói, não dá sinais claros no começo, vai corroendo o organismo devagar, dia após dia, até que surgem as consequências: infarto, AVC, insuficiência cardíaca, aneurismas e até falência dos rins. Milhões de pessoas vivem anos achando que estão bem, até que o primeiro sintoma é justamente o mais grave, uma emergência médica que pode ser fatal ou deixar sequelas permanentes. E veja, o mais preocupante é que o paladar se acostuma com o sal. Muitas vezes o idoso me diz no consultório: "Mas doutor, nem tá tão salgado assim." E eu explico: não está salgado para o seu paladar, que já foi dessensibilizado por anos de consumo excessivo,
mas para seu coração, está sim extremamente prejudicial. O excesso de sal é cumulativo e os danos aparecem com o tempo. Estudos mostram que, se uma população inteira simplesmente reduzisse o consumo de sódio para os níveis recomendados, seria possível evitar milhares de mortes por ano por infarto e derrame. É isso mesmo, só diminuir o sal já salva vidas. É tão simples quanto isso. E quando eu digo diminuir, é sério. A Organização Mundial da Saúde recomenda no máximo 5 gramas de sal por dia, o equivalente a uma colher de café rasa. E a maior parte das pessoas consome mais que o dobro disso, sem perceber. Então eu digo com toda a seriedade que esse tema merece. Jogue fora o saleiro da mesa. Pare de comprar alimentos prontos, enlatados, embutidos e temperos industrializados. Cozinhe com ervas frescas, use alho, cebola, limão, salsinha, cebolinha, manjericão, cúrcuma, pimenta, gengibre. Seu paladar se adapta e o seu corpo responde muito rápido. Em poucas semanas, a pressão começa a se estabilizar, os rins trabalham melhor, o coração fica mais leve, mais eficiente, e você, sim, ganha anos de vida de verdade. Se tem um hábito extremamente perigoso e infelizmente muito comum entre idosos, é a automedicação com anti-inflamatórios. E quando digo perigoso, não é exagero. Eu, como cardiologista, vejo diariamente os estragos que esse costume causa, o que para muitos parece uma solução rápida para dores, inflamações, desconfortos nas articulações ou nas costas, na verdade pode ser um gatilho direto para sérios problemas cardíacos, renais e circulatórios. Anti-inflamatórios como diclofenaco, cetoprofeno, nimesulida, ibuprofeno, entre outros, são medicamentos que deveriam ser usados com muita cautela e sempre sob orientação médica. Eles têm sim seu papel em tratamentos pontuais, mas quando são usados sem controle, como se fossem balas para a dor, começam a causar um verdadeiro colapso silencioso no organismo. O que eles fazem? Eles desequilibram o sistema renal e cardiovascular. Um dos efeitos imediatos dos anti-inflamatórios é a retenção de sódio e água. Isso faz com que o volume de sangue aumente, sobrecarregando o coração e elevando a pressão arterial. Imagine alguém que já tem predisposição à hipertensão, insuficiência cardíaca, doença renal ou problemas circulatórios. O uso constante desses medicamentos pode ser a gota d'água que desencadeia um infarto, uma crise hipertensiva, insuficiência dos rins ou até um AVC. E isso acontece mais rápido do que as pessoas imaginam. Além disso, eles reduzem a produção de substâncias que ajudam na proteção dos vasos sanguíneos e do próprio rim. Resultado, os vasos ficam mais rígidos, menos elásticos, a pressão sobe e o rim, que é fundamental no controle da pressão e na filtragem do sangue, começa a entrar em colapso silencioso. É muito comum receber no consultório pacientes que chegam descompensados, com pressão altíssima ou até edema, e quando vamos investigar, descobrir que estavam tomando anti-inflamatórios há só alguns dias, sem nem imaginar o risco. E pior, muitos idosos acham que, por ser um remédio de farmácia, comprado sem receita, é algo seguro. Não é. A automedicação, especialmente com anti-inflamatórios, é uma das principais causas ocultas de descompensações cardiovasculares em idosos. Estudos mostram claramente que o uso frequente desses medicamentos aumenta o risco de infarto e insuficiência cardíaca, especialmente em quem já tem fatores de risco como pressão alta, diabetes, colesterol alto ou histórico de doenças no coração. A verdade é uma só: se você sente dores constantes, o caminho não é mascarar o problema com comprimidos diários de anti-inflamatórios. É entender a origem da dor, tratar a causa com um médico, buscar soluções seguras como fisioterapia, fortalecimento muscular, controle de peso, terapias alternativas, ajustes de postura, além de medicamentos específicos e seguros quando realmente necessários. Eu falo com toda clareza e seriedade. Anti-inflamatório não é vitamina, não é remédio para usar como quiser. É uma medicação poderosa que pode ser aliada no curto prazo, mas vira inimiga mortal se usada sem critério. E principalmente para o coração dos idosos,
ele pode ser um veneno que destrói silenciosamente. Poucas pessoas percebem o quanto o estresse e o sono desregulado são verdadeiros venenos silenciosos para o coração. E, infelizmente, na terceira idade, isso se torna ainda mais grave. Muitos idosos carregam a falsa ideia de que, por estarem aposentados ou com menos responsabilidades, o estresse não os atinge mais. Lê do engano. O estresse nessa fase da vida muda de forma, mas não desaparece. Ele vem da solidão, de preocupações com a saúde, com a família, de inseguranças, luto, perdas e até do medo do futuro. E junto com ele, quase sempre, vem um sono ruim, fragmentado, de má qualidade, que vira mais uma bomba relógio contra o coração. Mas por que isso é tão perigoso? Porque quando estamos estressados, nosso corpo libera hormônios como adrenalina e cortisol em excesso. Esses hormônios fazem com que o coração bata mais rápido, os vasos sanguíneos se contraiam e a pressão arterial suba. E isso não acontece só uma vez. Acontece todos os dias, toda vez que você se preocupa, se angustia ou perde a paciência. Esse estado de alerta constante força o coração a trabalhar no limite, como se estivesse sempre fugindo de um perigo, mesmo quando não há ameaça real. E o sono? O sono ruim não é apenas cansaço no dia seguinte, ele é diretamente ligado à saúde cardiovascular. Durante o sono profundo, o coração desacelera, a pressão cai, os vasos relaxam e o corpo realiza verdadeiras manutenções internas. Se essa fase não acontece, porque o sono é interrompido, superficial, curto ou agitado, o corpo permanece em estado de estresse. A pressão não desce, o coração não descansa. Os hormônios do estresse continuam circulando e, aos poucos, isso destrói as artérias, eleva o risco de infarto, insuficiência cardíaca, AVC, diabetes e até Alzheimer. E tem mais. Existe hoje uma ligação direta e comprovada entre distúrbios do sono, como a apneia do sono, muito comum em idosos, e doenças cardíacas graves. Muitas vezes, aquele idoso que acorda cansado, com dor de cabeça, irritado e sonolento durante o dia, está sofrendo paradas respiratórias durante a noite, que sobrecarregam imensamente o coração e aumentam o risco de morte súbita. Por isso, eu digo, com toda a seriedade, cuidar da mente e do sono é tão importante quanto controlar a pressão, o colesterol e o açúcar no sangue. Praticar técnicas de relaxamento, meditação, exercícios de respiração, terapia, manter vínculos sociais ativos, hobbies, momentos de lazer, tudo isso não é luxo, não é perda de tempo, é tratamento. E o sono precisa ser prioridade absoluta. Ambiente escuro, silencioso, rotina de horários, evitar telas antes de dormir, investigar e tratar ronco e apneia.